Olá, profissional de Educação Física, seja muito bem-vindo a mais um podcast, o podcast do CREV 21. E hoje, um episódio especial, o último episódio do ano. O pessoal fala que o que é bom dura pouco, né? Então esse ano a gente está indo aqui, esse é o 10º episódio do nosso podcast. Estou hoje mais uma vez aqui ladeado aqui do nosso presidente, nosso compadre, Sandor Fex. Então, meu presidente, estamos aqui iniciando mais esse último, né? Essa última conversa com o nosso profissional. Dá seja bem-vindo aí, dê um salve aí pro pessoal, como o pessoal fala aí pro nosso profissional. É o último episódio das nossas conversas, né? E hoje nós não teremos convidado, apenas eu mais o Diogo, para a gente realmente celebrar o sucesso desse podcast. É um momento que a gente traz convidados para cá para conversar sobre diversos assuntos relacionados à nossa profissão. Sim. E a gente recebeu muitos elogios, muitos comentários, e isso nos fez realmente a gente pensar em continuar, né, com esse podcast. Foi um sucesso e a gente vem nesse último episódio, a gente vem celebrar as conversas boas que estivemos aqui com especialistas, com pessoas que fazem realmente a diferença da educação física do Maranhão, do Brasil. E é isso aí, vamos iniciar esse último do ano, né? E eu tenho certeza que vai ter o mesmo sucesso dos anteriores. Até porque nós vamos falar sobre as coisas boas que tiveram esse ano para a profissão de educação física, para você, profissional de educação física. E assim a gente encerra o ano e, ao mesmo tempo, nos preparando para o ano que está se aproximando, o novo ano, para que a gente continue com esse nível, levando ao profissional de educação física informações sérias, informações importantes da nossa profissão. Conhecimento e tudo mais. É isso, pessoal. Então, hoje esse bate-papo é uma retrospectiva realmente do que aconteceu agora em 2025 e o que a gente está se preparando para 2026, né? Foram tantas coisas boas aí, né, que eu até comentei aqui nos bastidores que eu vou ficar fazendo a leitura aqui mês a mês para poder realmente não perder aqui nada de importante que aconteceu. Então, só para vocês terem ideia, né? E aí, meu presidente, a gente vai começar aqui com o mês de janeiro. Então, a gente começou o ano realmente no primeiro mês já trazendo muita ação do Conselho em relação ao que realmente a educação física já estava rolando aqui no nosso estado, né? E em janeiro, o CREV 21 participou do CONSEB, né, que foi o Congresso Multidisciplinar de Saúde e Bem-Estar. Foi um evento que a gente foi parceiro, que a gente foi provocado no final de 2024, o Conselho se fez presente, né? Foi um evento realmente que, da área da saúde, a gente teve lá palestras, a gente teve realmente pessoas renomadas que passaram por lá. E o Conselho esteve presente, tu também participaste, a gente estava com um stand lá, a gente levou nossa equipe para poder levar informação, levar orientação, né? Fala então para o nosso pessoal aí como é que foi a nossa participação. Inclusive, Diogo, é uma característica desse novo Conselho, né, o CREF 21. Da gente estar realmente envolvido em tudo que envolve o profissional de educação física. E esse ano foi um ano importantíssimo para o profissional de educação física, sob o olhar da atividade física voltado para a saúde, para o bem-estar. Há alguns anos atrás, a gente observava que o movimento da educação física se direcionava muito, quase que de forma bem explícita, a prática desportiva. Então, hoje, nós temos além de continuarmos com o esporte, a gente tem um olhar bem diferente no que diz respeito ao bem-estar, à saúde da população. E a educação física tem um papel extremamente importante, porque a educação física tem esse profissional que proporciona isso, né? Então, o Conselho não poderia, de maneira nenhuma, ficar de fora para um evento tão importante, onde foi discutido com especialistas, né, esse tema que realmente hoje faz com que a sociedade se manifeste buscando os profissionais de educação física para que esse ajude a gente adquirir o tão famoso bem-estar. Então, isso, a saúde, colocando sempre em primeiro lugar. Então, foi um evento importante do Conselho, o Conselho esteve lá, participou,
e, logicamente, foi um evento que iniciou o ano, um ano que a gente sabia que seria um ano de sucesso para o nosso conselho, principalmente participando desses grandes eventos que o Maranhão, que São Luís traz para ser realizado em nossa capital. Eu lembro bem porque nesse mês a gente estava iniciando a discussão de que se o profissional de educação física ele pode ser enquadrado, por exemplo, no desconto do imposto de renda para a questão da prestação de serviço na área da saúde. Exatamente. E eu tive a notícia recente agora, essa semana, de que a gente já está agora já nos finalmente, realmente, para ano que vem já, se der tudo certo, o profissional de educação física vai poder, por exemplo, emitir um recibo e a pessoa que for usuária daquele serviço dele vai poder utilizar isso para bater no seu imposto de renda. Então, isso realmente demonstra... Eu lembro que foi uma das discussões desse evento também. Exatamente. Isso foi uma conquista importantíssima. Quando o Conselho Federal passou a enxergar esse profissional de educação física, as variáveis que ele tem de atuação, a gente constatou o quanto é importante esse profissional na sociedade. Hoje, a gente sabe que o profissional de educação física, ele participa dessa equipe multidisciplinar, né, na qual, em anos anteriores, a gente era alienado a isso. Então, hoje nós temos profissionais de educação física atuando no SUS, no turismo. A gente tem aí o turismo no nosso litoral, sim, onde o profissional... Cruzeiro, né? Exatamente, estão nos cruzeiros. Eu jamais imaginei de ver a presença de um profissional de educação física nos hospitais, na reabilitação, trazendo de volta pacientes que precisam de profissionais para que realmente consiga melhorar essa qualidade de vida. E esse ano foi fundamental para consolidar isso. Realmente, hoje, o profissional de educação física, ele é parte integrante dessa equipe multidisciplinar. E isso foi um esforço muito grande do Conselho Federal, dos conselheiros, né, de cada CREF, de cada região, onde a gente realmente foi para dentro e conseguiu realmente fazer com que a nossa profissão tomasse o seu lugar devido, juntamente com o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, sim, todas essas áreas que fazem a área de saúde. Então, isso realmente foi um ganho extraordinário e, logicamente, nós continuaremos no ano que se aproxima. Perfeito. Então, seguindo essa linha do tempo, pessoal, a gente chega no mês de fevereiro, que é o mês mais curto, né? Como a gente sabe, mas não foi um mês de menos trabalho para o Conselho, né? Tanto e aí a gente começa com duas ações muito importantes desse mês. A primeira, né, o Conselho, como sempre, vem sendo convidado para participar daquele momento de acolhimento dos calouros e de colação de grau. Então, a gente teve nesse mês uma participação lá na UFMA, né, na Federal do Maranhão, onde um local onde a gente tem um conselheiro que na época era o chefe de departamento, o professor Sérgio, né, nos convidou para realmente estar lá, esse contato com o calouro e com quem realmente estava saindo, para fazer duas ações bem específicas. Uma, essa questão do acolhimento, explicando um pouco quais são as competências do conselho, a diferença de sindicato, de associação, e fazendo um registro profissional para que aqueles alunos que estavam realmente saindo dos egressos saíssem de lá, além do seu diploma, com o registro profissional. E um marco, e talvez o mais importante desse mês, foi que a gente teve, né, na Polícia Federal. Então é um trabalho já que é de 2024, mas que tem um desdobramento de 2025, logo no início do ano, em que o nosso setor de fiscalização encaminhou, apresentou e protocolou para a Polícia Federal mais de 121 casos, né, de solicitações de registro que foram indeferidos. Muitos deles por conta de diplomas falsos, né? Então isso ainda também é uma coisa que preocupa muito, em que o Conselho realmente é muito atuante, sempre foi. A gente tem um setor de registro, a Câmara de Registro, que analisa essa documentação e toda vez que a gente percebe e recebe realmente uma documentação com regularidade, a gente encaminha para os órgãos competentes. São duas ações importantíssimas do nosso Conselho. A primeira é de nós estarmos aonde se formam os futuros profissionais de educação física, que são as faculdades e universidades do nosso estado. Então, a gente iniciou esse processo, a gente vai a esse encontro,
até para que a gente esclareça ao futuro profissional qual é o significado desse conselho, para que serve esse conselho e, logicamente, um futuro próximo, esse futuro profissional de educação física esteja integrado ao seu conselho. Então, isso a gente iniciou há muito tempo, a gente vê que está dando resultado, né? Hoje nós já somos bem-vindos nós já fomos em quase todas as faculdades de educação física, não só de São Luís, mas do interior do estado. E a outra é a fiscalização. A gente é um tema que nos preocupa muito e é o porquê da nossa existência. A fiscalização atuante gera esses processos, né? E esses processos eles não podem também parar. É a maneira que o Conselho garante ao profissional de educação física o seu espaço. Nas quadras, nos campos, nas piscinas, nas salas de aula, não pode ser qualquer pessoa que esteja lá. É preciso estar presente um profissional de educação física devidamente registrado, regularizado junto ao seu conselho. E os processos é o final de todo esse processo de fiscalização, né? Nós temos que encaminhar ao órgão competente que vai realmente investigar, que é a Polícia Federal. Nos assustou muito o quantitativo de diplomas falsos. É isso mesmo, diplomas falsos, né? Falsos profissionais de educação física que nos procuraram com o intuito de aqui receber um registro, uma carteira profissional. E, logicamente, o nosso conselho atento, rígido nisso, porque a gente faz realmente o que determina a lei e a gente conseguiu detectar esses diplomas falsos. E encaminhamos ao órgão que tem a competência de apurar. De investigar, que é a polícia. É simplesmente o nosso dever. Agora, nos preocupa a quantidade de diplomas falsos que chega até nós. E, logicamente, o Conselho faz por merecer pela primeiro, a sua simplicidade em fazer as coisas. E, em segundo, o compromisso com essa profissão. Lugar de professor de educação física é daquele que é devidamente registrado. Isso a gente não abre mão. E vamos esperar que a polícia dê sequência ao fato e consiga realmente encontrar essa quadrilha que falsifica diploma. É isso a verdade pura. E o Conselho está atento, não foge à sua responsabilidade e com isso a gente continua fazendo um trabalho sério, compromissado com essa profissão, compromissado com você que passou no vestibular, que passou 4 anos numa faculdade, que fez uma especialização e, logicamente, tem o direito, né, de estar exercendo essa profissão. E não uma pessoa qualquer, que simplesmente compra um diploma e quer se registrar e passa a ocupar um lugar que não é dele, que não pertence a ele. Então, esse é o papel sério que o nosso Conselho está à frente. E, sem dúvida alguma, o sucesso vem em decorrência dessa seriedade em fazer cumprir a lei federal que realmente normatizou a nossa profissão. Então, é isso que o Conselho tem que fazer e vai continuar fazendo. Isso só demonstra o compromisso do CREV 21, como o nosso presidente colocou, porque... E é um lema que a gente utiliza muito lá. O CREV 21 não está preocupado com quantidade. Exatamente. A gente está preocupado com qualidade, realmente. Então, você que é profissional de educação física, que realmente, como ele disse, fez o vestibular, passou realmente pelo banco lá da universidade, tem seu direito assegurado. Não tenha dúvida que o Conselho está atento nisso, tá? E toda vez que a gente recebe realmente um diploma que tem irregularidade, a gente caminha para os órgãos competentes e a gente vai acompanhando isso junto com o setor jurídico para poder realmente ter esse desmembramento, né? E aí, seguindo isso, ainda como parte desse trabalho do setor de registro, da fiscalização, logo no mês seguinte de março, como a gente levou de pessoa física para a Polícia Federal, e que é obrigação nossa, a gente caminhou também para o Ministério Público Estadual
as empresas, né? E aí o que aconteceu? Fruto também do trabalho de fiscalização, que é, como o presidente colocou, a finalidade pelo que o conselho foi criado, a gente caminhou todos os autos de infração que foram dados em 2024, né, referentes a irregularidades que foram percebidas pelos fiscais durante a fiscalização em empresas. E a gente começou aqui por São Luís, né? Então foram mais de 120 também. E aí, só para vocês terem ideia, isso deu um desdobramento junto ao Ministério Público. E aí aproveito até para agradecer a figura da promotora, a doutora Elizabeth, que nos recebeu muito bem lá no seu gabinete, na vara que é especializada na saúde pública, e montou para a gente um cronograma que finaliza agora em dezembro, né, com audiências sanitárias. Essas audiências sanitárias, todas as empresas que foram notificadas ano passado pelos nossos fiscais tinham que comparecer, e aí era Ministério Público, a empresa e o CREF, para poder justamente sanar as irregularidades, seja documental, seja profissional. Então, assim, foi uma ação, como eu continuo dizendo, o desdobramento desse trabalho da fiscalização, esse compromisso que o CREF 21 teve, o presidente teve com a gente lá logo na primeira audiência para poder realmente a gente firmar esse convênio, e que já foi dado pela própria doutora essa continuidade para o ano que vem. É mais uma ação que visa principalmente em proteger a sociedade. Perfeito. Aquelas pessoas, de maneira geral, que procuram um local para realizar suas atividades físicas, ela tem que encontrar um espaço legal. Ela não pode se exercitar em qualquer ambiente. E esse ambiente é fiscalizado por nós. Então, nós aqui não estamos com brincadeira, com falta de responsabilidade. É uma responsabilidade nossa garantir à sociedade um espaço saudável, seguro, para que ele ali realize suas atividades físicas orientado por profissionais de educação física registrados. Então, isso também nos preocupou, não só a pessoa física, mas a pessoa jurídica. E culminou com a nossa ida ao Ministério Público, lá onde nós fomos abraçados pela doutora Elizabeth, que é uma praticante de atividade física. Ela confirmou lá. Ela confirmou, ela busca esses espaços para se exercitar e nos abraçou de uma forma muito exemplar. E a gente deu sequência a isso, vai finalizar agora no mês de dezembro esse ajuste, né, essas condutas que foram detectadas de forma irregular, para que realmente esses ambientes se adequem ao que realmente a lei determina, né? E isso a gente não abre mão, o Conselho não pode abrir mão, porque é de nossa responsabilidade, e enquanto estivermos aqui, isso vai ser levado muito a sério. Tem que ser levado a sério. Sim. A gente não pode permitir que a sociedade fique à mercê, né, de empresários que não investem no seu negócio, não qualificam o seu negócio, para que realmente a sociedade tenha a segurança de quando ela procurar e encontrar o ambiente de atividade física, seja realmente um ambiente vistoriado, fiscalizado e que dê a essa pessoa a segurança de uma prática. As melhores condições. Exatamente. Perfeito. Mudando um pouquinho o foco, pessoal, mas ainda trazendo outras nuances, né, e outras linhas de ação do Conselho, eu vou trazer aqui para vocês aqui duas ações também que aconteceram no mês de março, que foram muito importantes. A gente já vem, desde a primeira gestão do nosso presidente, Sandor, um trabalho de convênio com prefeituras, secretarias e tudo mais. E em março a gente fez pela primeira vez uma visita, que aí foi muito bem celebrada, muito bem recebida também, lá pelo município de Nova Olinda, né? E em qual o Conselho participou, levando uma reunião que a gente teve com os secretários, com o prefeito, né? Isso por iniciativa de um profissional de educação física de lá, o professor Roábio, a quem eu mando um abraço aqui, e a secretária Mônica, que é a secretária da Juventude, que também nos recebeu muito bem lá. E o Conselho conseguiu levar um curso de atletismo, que já é um trabalho, uma ação antiga já do Conselho, como eu falei, desde o começo da primeira gestão do nosso presidente, e também participamos de um evento muito legal, muito bacana lá, que foi o Agita Nova Olinda, que foi o professor Rabi pegou e fez pegou aquele agita do professor Victor Matsudo, que aconteceu em São Paulo. Ele deu o nome, pegou o mesmo nome, fez e tentou fazer esse movimento lá com a juventude, com os alunos lá.
E foi muito bacana, a gente participou lá desse Agita, que foi uma corrida, depois teve um aulão de zumba, outras atividades também de basquete, outras modalidades esportivas. Então foi mais um convênio, mais um município que o Conselho realmente firmou uma parceria e que está dando super certo ao longo do ano 2025 e já tem previsão para 2026. E finalizamos o mês de março com o que a gente está fazendo aqui, com o primeiro episódio do Compadcast. Né? Então, como eu falei, a gente está celebrando hoje, finalizando o 10º episódio, e o start foi no mês de março que a gente teve né, esse projeto e que teve esse nome idealizado por conta do nosso presidente aqui, que tem essa maneira carinhosa de tratar todo mundo de compadre. Eu sempre digo que o Conselho vai aonde está o profissional de educação física. Esse é o meu compromisso com esse Conselho. Nós vamos, às vezes são atitudes simples, né? Bem simples, uma visita, como uma visita, que gera, que transforma muita coisa como fez, né? Lá em Nova Olinda. Então, foi um evento onde nos surpreendeu pela organização. Verdade. Inclusive eu parabenizo aquela organização. E dali foi um início, logicamente, eu tenho certeza absoluta que hoje aquele município, Nova Olinda, não vê mais a atividade física como antes dessa nossa passagem lá. Com certeza houve uma transformação, né? E a gente viu lá o compromisso de todo aquele governo municipal. A gente viu o prefeito participando da atividade. Então isso movimentou a praça cheia, a comunidade, a sociedade de Nova Olinda compareceu ao chamamento da Secretaria de Educação e Esporte daquele município. Então isso faz com que a gente realmente demonstre a nós do Conselho que nós estamos no caminho certo. O Conselho não pode se resumir só a São Luís. Nós somos o Conselho do Estado do Maranhão. Então nós temos que ir em todos que nós fomos convidados, que nós pudemos dar uma contribuição. E assim está sendo feito, não só em Nova Olinda, como mais em outros municípios que nós frequentamos. Então esse é nosso papel. Nós vamos continuar levando conhecimento a esse profissional, onde quer que ele esteja no território maranhense, para que a gente realmente garanta a esse profissional que ele não está só. A dificuldade é grande, a gente sabe disso, mas se nós dermos a mão, se nós ampararmos essas iniciativas desses profissionais que estão no interior do estado, com certeza a gente vai ter uma educação física maranhense mais forte, mais atuante e sendo tranquilamente bem vista pela sociedade, valorizada pelos governos municipais. Perfeito. E eu aproveito até para deixar para você, profissional de educação física, que está aí nos assistindo, você empresário também, que o Conselho está de portas abertas, né? E você que está aí do município, vou dar um exemplo aqui, Carutapera, que o meu compadre gosta de falar. Você que é profissional que atua em Carutapera, quiser o Conselho, entre em contato, converse com o seu prefeito, o seu secretário, com o vereador, nos procure, que a gente pode realmente estar conversando e tentando levar uma ação para o município para realmente dar um upgrade, como o pessoal fala aí, em relação à educação física no seu município. Assim a gente finaliza o primeiro trimestre de 2025 e inicia abril e maio, né, com também mais visita em outros municípios. E aí, só para vocês terem ideia, em maio nós tivemos e levamos um curso inédito para Pedreiras, que foi um curso de ginástica rítmica, ministrado pela nossa conselheira Patrícia Melo, né, em que lá a gente tem uma parceria muito forte com uma instituição que é a faculdade, fugiu o nome aqui, FEMAF, do professor Raimundo, que é coordenador, que também é conselheiro nosso. Né, então a gente levou esse curso lá, que também foi um curso muito rico. E esse detalhe, Diogo, veja bem, você que é profissional de educação física, você sabe muito bem o que eu vou falar. Essa modalidade ginástica rítmica, ela é bem específica, né, em todos os sentidos. E saber que um município como Pedreiras, né, tem essa prática, é extraordinário isso. Por isso que nos fez ver a importância de levar esse curso para aquele município. Pedreiras hoje, ele estrategicamente para nós da educação física, está sendo um município extremamente estratégico
para o desenvolvimento da atividade física daquela região. Esse município tem 2 faculdades Sim. de educação física. Estão formando anualmente mais de 50 profissionais de educação Que física. atende aquela região toda, são mais de 14 municípios. Exatamente, que atende toda aquela região. Isso é um avanço que talvez muita gente ainda não tenha percebido, mas nós percebemos. É por isso que o apoio está sendo dado. E levar uma modalidade esportiva como a ginástica rítmica, onde quase em todos os municípios maranhenses só nos solicitam futebol, futsal, atletismo. Verdade. E de repente aparece um que solicita ginástica rítmica. Quer dizer, alguém falou de ginástica rítmica naquele município, naquela região, para despertar esse interesse. E isso nos chamou a atenção, e como nós somos espertos, nós não somos tolos, a gente observa a movimentação, a gente imediatamente apoiamos a iniciativa. Levamos um curso, foi um sucesso, a ginástica rítmica, e vamos aguardar que de repente aparece uma equipe de lá, que vem dos Jogos Escolares, devagarzinho, como foi o município de Carutapera. Quando que nós imaginamos que Carutapera ia ser campeão de vôlei escolar? Uma equipe lá de Carutapera, pessoal comendo só pescada amarela, camarão, jogando futebol, futsal. Aí de repente surge uma equipe escolar que é campeã de vôlei escolar, ganhando todas as grandes escolas daqui, não só de São Luís, mas de todo o estado. É essa movimentação que nós estamos atentos. A gente olha, por que a gente olha? Porque a gente anda. A gente sai daqui, pega um carro, passa 6, 7 horas viajando pelo interior, é ruim, porque está de carro, demora, mas a gente vai. A gente vai visitar, a gente vai conversar com esse profissional. E fazendo isso, a gente vê a movimentação, o que está acontecendo. E em algumas vezes a gente se depara com essa boa notícia, que estão jogando voleibol em Carutapera e muito bem, e estão praticando ginástica rítmica em Pedreiras. Olha aí, que maravilha. Nosso presidente tocou num assunto aqui em relação a essa questão dessa proximidade do conselho com o profissional. Isso é tão verdade que também ainda nesse mês de maio a gente teve a honra, a satisfação de participar da abertura, e na verdade do campeonato como um todo, que foi um campeonato Fut7, que foi um evento aí idealizado pelo profissional de educação física, o professor Tiago, que idealizou um campeonato voltado para o profissional de educação física. E aí nos procurou, teve essa conversa com o nosso presidente, o CREF 21 abraçou também essa ideia, esse projeto, a gente esteve presente desde a abertura, acompanhando os jogos e tivemos no encerramento. Acredito que foi um evento que teve participação de mais de 100 profissionais de educação física, e aí foi bem bacana porque ele colocou justamente como um dos requisitos, ser profissional de educação física registrado, estar ativo e tudo mais. Então, assim, foi um momento de celebração, foi um momento, inclusive, de mostrar para você, profissional, que o Conselho, mais uma vez, está de portas abertas para poder escutá-lo, saber dos seus projetos e tentar realmente ter essa proximidade e mostrar como o nosso presidente coloca, que o CREF não é feito por ele, presidente, pelos conselheiros, pelos funcionários, mas pelos mais de 9 mil profissionais que nós somos registrados. Isso aí é mais uma prova, que a gente vê da confiança que está passando a ter o profissional. A credibilidade, a credibilidade. Quer dizer, um profissional de educação física nos procura para fazer um evento voltado exclusivamente para o profissional de educação física, na sua hora de lazer, porque a gente sabe que a vida do professor de educação física não é fácil, é um corre-corre, vai dar aula ali, vem para cá, vai para ali, e quando chega um momento de lazer, é importante que esse profissional também tenha esse momento de confraternização com os outros colegas. Assim que eu assumi esse conselho, que eu estou aqui à frente, eram pouco menos de 3 mil. Sim. Hoje nós somos mais de 9 mil
registro. Inclusive, presidente, nesse mês de maio, nós celebramos justamente o registro 9000. 9000, né? Que foi a professora Joelma Neves, que teve o seu registro, é o registro 9000. Então, nesse mês de maio, a gente comemorou isso. Exatamente. E mais de 1000 empresas. Já está chegando já a 1.200. A 1.200 empresas, né? Então, isso é um ganho, né? A gente vê o desenvolvimento, a seriedade com que hoje o profissional de educação física nos vê, a credibilidade de estarmos realmente representando uma classe que tem uma importância junto à sociedade muito grande e muito valiosa. Então, é para isso que a gente está aqui, está conversando, está trabalhando, para que realmente a gente tenha um conselho fortalecido, um conselho realmente do profissional de educação física. Esse campeonato de futebol, né, idealizado pelo professor Thiago, ele aconteceu no mês de maio e encerrou em junho. Então, em junho, a gente pode trazer isso como um marco do encerramento do primeiro semestre das ações do Conselho. E a gente já inicia o segundo semestre com uma ação diferente, uma campanha nova que o Conselho teve, que é chamado Campanha Espaço Saudável. Que foi uma campanha em que o setor de fiscalização, durante o mês de julho, né, voltou suas ações, seu foco para os espaços públicos, né? E a ideia, o objetivo dessa campanha era o quê? É a gente conhecer os espaços públicos, né, em que o profissional de educação física pode se utilizar de forma gratuita para poder atender os seus clientes, os seus usuários, né, seus alunos. Realmente conhecer o profissional de educação física que está trabalhando lá no Itapiracó, na Litoranha, no Rangedor. Então foi o mês de julho todo esse trabalho, né? A gente conheceu aí todas as praças, rodamos aqui, foi um projeto piloto que a gente começou em São Luís e também teve um desdobramento em Imperatriz, né? Em que a gente trouxe alguns relatórios, um relatório bem interessante para cá, para o Conselho, até para a gente realmente ter esse relatório, conversas com o poder público, né, com o legislativo, com o executivo, no sentido de quê? De incentivar, né, por exemplo, a contratação de profissionais de educação física para atuarem nesses espaços públicos, para não ter só aquela questão de colocar o espaço, colocou lá a academia da saúde, mas não tem o principal, que é o profissional de educação física fazendo essa orientação. Então, a partir desse trabalho, dessa campanha, a gente conseguiu ter dados realmente para poder trabalhar e levar para o executivo, para o prefeito e tudo mais nesse sentido, né? Foi uma campanha legal e que teve a culminância no final do mês com a nossa participação da Corrida Mirante, do qual a gente foi apoiador do evento. É até uma mudança de atitude dos profissionais de educação física. Alguns anos atrás, a nossa participação se resumia ao ambiente escolar. Sim. E ao ambiente das academias, do fitness, né? Então, hoje a gente vê, pela diversidade que tem essa profissão, hoje a gente passa por esses locais, Avenida Litorânea, a reserva do Itapiracó, a gente vê muitos profissionais atuando naquele ambiente. Então, é preciso que a gente esteja atento a esses locais, até no sentido de fazer com que o próprio poder público realmente ofereça esses lugares com segurança, né, para que realmente esses profissionais que atuam juntamente com quem os procura para ajudar nessa caminhada, realmente encontrem um ambiente saudável, né, um ambiente seguro para aquela prática. Então, a gente foi a esse encontro, visitamos esses profissionais que atuam nessas áreas, nesses espaços abertos, né, quadras, praças, né, praias, essas reservas que nós temos aqui, né, e para que realmente a gente também se aproxime desse profissional. Foi um sucesso tremendo, né, a gente conversou, viu as dificuldades, geramos relatório, a gente observa até que hoje em dia a gente já vê os gestores, né, quando vão inaugurar esses tipos de espaços, já se preocupam, né, já fazem uma pistazinha de caminhada, né, a gente já vê o policiamento. Eu passo pela Litorânea de manhã, todo dia que eu venho para o Conselho, eu vejo muita gente fazendo atividade. Eu vejo a polícia, né, lá presente, quer dizer, garantindo quem vai ali muito cedo uma segurança para se exercitar. A gente vê
o Parque do Bom Menino com guarda municipal 24 horas, é um outro espaço que é muito utilizado pela comunidade. Então, tudo isso é reflexo dessas medidas, né? Dessas conversas. Então, é preciso que a gente, primeiro, fique atento a essas mudanças de atitude, né, que está ocorrendo na sociedade. A própria sociedade, muita gente já está consciente de que é preciso que a gente se movimente. O nosso corpo não pode ficar inerte, parado. Então, boa parte da sociedade já sabe da importância que tem a atividade física. E essa boa parte também já está consciente que é preciso ter um acompanhamento realmente correto, o profissional de educação física. E isso é mais trabalho para o nosso professor, né? E, logicamente, mais garantia para quem procura esse profissional para melhorar a sua saúde. E assim a gente finaliza o primeiro semestre e inicia o segundo semestre falando logo junto o mês de agosto com o mês de setembro. O mês de agosto sendo um mês de preparação e o mês de setembro sendo o nosso mês de comemoração, de celebração no nosso Dia do Profissional de Educação Física, o 1º de setembro, né? E esse ano o CREV 21 preparou com muito carinho uma jornada, a jornada do CREV 21, que foi um evento de roda de conversa, onde nossos conselheiros e convidados, né, puderam ter essa oportunidade de passar para você, profissional da educação física, informações e conhecimentos sobre o que realmente é competência, o que é atribuição do nosso conselho, o nosso dia a dia. Então a gente pôde conversar um pouquinho sobre o setor de fiscalização, sobre as câmaras de julgamento, né, sobre a câmara de registro. Então a gente trouxe justamente essa jornada, teve como objetivo isso, a gente realmente apresentar para você, profissional de educação física, o que é o trabalho do conselho, o que é o trabalho do seu conselho, como é que a gente, nossa rotina, nosso dia a dia. E eu acredito que nesse momento, presidente, a gente conseguiu realmente trazer um pouquinho disso, porque às vezes o nosso profissional é muito alheio realmente do que acontece. Pensa que o CREF, os conselhos de uma forma geral, são apenas órgãos de arrecadação. E não são, a gente sabe que existe todo, além da fiscalização, que é a finalidade precípua, mas a gente tem os outros trabalhos, os outros setores funcionando, né? Isso foi importante, essa nossa iniciativa, até no sentido de realmente oferecer a esse profissional as informações verdadeiras, reais, né? O porquê da nossa existência, né? Por que a gente atua dessa forma. Então, foi importante essa iniciativa, a gente realmente ofereceu debates, conhecimentos, para que esse profissional tenha a consciência do que realmente o seu conselho realiza e faz por todos nós. Então, foi um sucesso, os debates de alto nível, né? Informações que às vezes passa despercebido do profissional de educação física, como eu vou citar aqui um exemplo que foi feito no mês de agosto. No mês de agosto, a gente estava no processo de elaboração dessas conversas, né, para comemorar o 1º de setembro, mas em agosto tem um evento extremamente importante para o profissional de educação física e para o esporte escolar, que é os jogos escolares. Então, houve uma fiscalização desses jogos. Por que a gente fiscaliza os jogos escolares, né? Alguns professores reclamam, mas a escola é um campo de atuação nosso extremamente delicado e importante. Ali é local de profissional de educação física devidamente registrado. Não é espaço para qualquer pessoa. O esporte integrado a uma proposta pedagógica dentro de uma instituição de ensino, ela respeita diretrizes pedagógicas. E não é qualquer pessoa que vá fazer isso, que vá orientar. Não é simplesmente jogar uma bola para o aluno passar 1 hora, né? Ali tem um conteúdo, porque o esporte na escola é componente curricular, é conteúdo da disciplina educação física. E existe um olhar muito cuidadoso, não só do conselho, mas
um olhar meu, porque eu venho desse meio, eu venho da escola. Eu trabalhei muitos anos da minha vida dentro de escola pública e da iniciativa privada. E eu sei da importância que tem esse trabalho. Então é por isso que a gente tem um cuidado e um olhar muito especial para esse profissional. Inclusive foi tema da jornada. Exatamente. A Câmara de Educação Física Correto. Escolar trabalhou e trouxe alguns convidados, e aí eles fizeram, bem interessante, semelhanças e diferenças, por exemplo, da atuação do profissional de educação física no ensino público e no ensino privado. Foi bem interessante. Daí que vem a nossa preocupação, e eu vou me reportar aos primeiros meses desse ano, quando nós dissemos aqui que nós levamos alguns processos à Polícia Federal. Né? Por quê? Porque foi constatado pessoas querendo se registrar com diplomas falsos. E essas pessoas podem chegar, sim, à escola. Né? Podem ser contratadas. Por quê? Porque não existe um rigor, né, na constatação de que aquele documento apresentado por essa pessoa, porque eu não chamo nem de professor, né, por essa pessoa, seja realmente verdadeiro, seja realmente oriundo de uma universidade que outorgou aquele grau. Então, isso, ele pode fazer um concurso público, como já foi constatado. Professores que se inscreveram em concurso, passaram com diploma falso. Então, essa é a nossa preocupação. Aquele ambiente escolar é extremamente vulnerável a isso. Então, cabe ao Conselho, e eu digo outra coisa, não é só educação física. Nós estamos vendo aí médicos com diplomas falsos, que a polícia pega por aí. Né? Isso diversas profissões. E o Conselho faz esse trabalho muito bem, de buscar saber se realmente aquele documento é verídico, porque a gente entende que o ambiente escolar é destinado ao profissional de educação física devidamente registrado, para garantir que ali vai ter um profissional capaz de realmente ajudar no desenvolvimento de nossas crianças que estão nas escolas públicas, nas escolas privadas, nesse ambiente e naquele momento da vida de cada um deles, extremamente vulnerável. Se ali não tem um profissional devidamente habilitado, pode causar prejuízo seríssimo a essas crianças. E daí que vem a nossa preocupação. É um evento para o desporto escolar do Maranhão importantíssimo, esse evento, que antecedeu essa jornada. Inclusive, nessa jornada de comemoração ao 1º de setembro, como o Diogo falou, tivemos um trabalho da Câmara da Educação Física, que foi realmente bem destacado, de realmente mostrar o porquê disso, dessa nossa preocupação em fiscalizar, em ir na escola, em ir nos jogos, para realmente a gente saber se ali realmente está um profissional de educação física registrado ou um qualquer. Eu já me deparei, Diogo, com pessoas trazendo equipes do interior do estado que eram vigias da escola. Vigia. Eu não estou aqui menosprezando a categoria de vigias, que é importante também. Trata de segurança do espaço. Mas não pode um vigia estar dando aula de futsal. Isso aí a gente tem que... E por que isso acontece? Por causa dessa vulnerabilidade. É muito vulnerável a entrada dessas pessoas nesse meio. Ninguém vai fiscalizar, ninguém vai entrar em contato com o MEC para saber se aquele diploma é verdadeiro. E isso o Conselho faz. Né? É importante a gente destacar isso. E isso foi o que antecedeu esse momento importante da jornada que nós comemoramos o Dia do Profissional de Educação Física. E o mês de setembro encerra, né, como já vem há alguns anos, o CREV 21 se fazendo presente em vários municípios.
esse ano de 2025 a gente esteve presente em 7, onde a gente contribui, o conselho hoje está presente ou apoia algumas iniciativas de profissionais, de conselheiros, que nos procuram para poder realmente ter esse momento de celebração. E esse ano a gente teve em Lima Campos, em Presidente Sarney, em Caxias, em Imperatriz, anotei aqui, em Bacabal, Pedreiras e Coroatá. Então foram os municípios que foram contemplados esse ano, em que profissionais ou conselheiros nos procuraram. E aí também já fica essa dica para você profissional, ano que vem, que quiser comemorar o 1º de setembro com seus colegas de profissão no seu município, que nos procure, que a gente realmente pode estar dando esse apoio, né, presidente? Isso aí a gente falou ainda há pouco, a gente começa a perceber o feedback desse profissional, né, que acredita, que confia e que nos procura. E a gente dá o nosso apoio, a gente vai comemorar junto com esse, a gente ajuda na organização. Às vezes são coisas bem simples, mas que têm um significado importantíssimo. Claro. Você reunir mais de 50 professores lá em Bacabal, né, numa manhã comemorando o seu dia, você reunir mais de 50 professores lá em Caxias, em Pedreiras, em Colinas, tudo isso é importante, esse movimento. E a gente tem um olhar muito especial por isso. Não é só a gente trabalhar, mas chega um momento que a gente tem que realmente reunir a classe, conversar, saber as dificuldades, em que situação você, profissional de educação física, realiza a sua atividade. Tudo isso a gente pode ajudar. Então a gente solicita aí essa aproximação desse profissional que nos procura e dentro das nossas possibilidades também. Perfeito. A gente procura estar presente. A gente não pode estar presente em todos os lugares, mas com certeza só em a gente dar um apoio, as condições, né? Já quer dizer que a gente apoia essas iniciativas. Perfeito. Continuando, presidente, a gente vai para o mês de outubro, né? E aí o mês de outubro realmente também a gente traz 2 destaques especiais para poder falar um pouquinho desse mês, né? Que foi a nossa participação na reunião lá no Ministério Público Estadual. A gente teve diretamente com o procurador, né, do Estado do Maranhão, doutor Danilo, né? E não só o CREV 21. Na verdade, foi uma comissão dos conselhos da área da saúde aqui do Maranhão, em que a gente foi lá realmente levar uma pauta, uma demanda que já vem acontecendo e já vem sendo denunciada pelos conselhos da área da saúde. Quais são? Justamente a questão do descaso dessa estrutura que o município não dá aos nossos profissionais da saúde, e aí o nosso profissional de educação física está agora devidamente enquadrado, né? E essa questão também de concursos e tudo mais, seletivos, que às vezes não é feito de forma precária. Então o conselho esteve presente lá, teve a tua participação enquanto presidente do CREV 21, que também deixou lá a nossa, vamos dizer assim, insatisfação a como alguns gestores realmente não veem com carinho a nossa profissão, realmente não colocam como prioridade da sua gestão, né? É mais uma ação nossa de realmente unir forças para que a gente consiga obter bons resultados. E a gente fez aqui, que a gente chama de conselhinho, né? Que é a união de todos os conselhos da área de saúde, onde tem reuniões periódicas, e juntos a gente busca as soluções para diversas áreas da área de saúde, que não são poucas, né? As dificuldades. A gente sabe que na área de saúde as condições não são tão boas com que esses profissionais realizem suas funções, né? A gente tem casos realmente que nos preocupam muito, né? E é preciso que a gente não só fiscalize, mas que denuncie essas fiscalizações, que vá buscar nos órgãos constituídos alguma solução. E o Ministério Público é um desses órgãos que a gente tem que frequentar. A gente tem que ir, conversar, mostrar para os procuradores a realidade que tem o sistema de saúde do nosso estado e tentar soluções, melhorar essa estrutura que recebe esses profissionais, que recebe o médico, que recebe o fisioterapeuta, o enfermeiro, o profissional de educação física, né? O químico.
né? O médico veterinário, são esses profissionais que estão diretamente no sistema de saúde, que recebem ali, que estão nos hospitais, que estão nas clínicas, e que realmente, na grande maioria, atuam em condições difíceis, muito precárias. Perfeito. E a gente foi conversar, deixamos com o Procurador-Geral do Estado, deixamos o relatório, as nossas reivindicações, as nossas sugestões. Frutos do trabalho de fiscalização. Fruto do trabalho de fiscalização, para que realmente o órgão competente a isso tente também nos ajudar a melhorar essa condição de trabalho desses profissionais. É verdade. E a gente finaliza o mês de outubro, pessoal, com a participação em mais um grande evento. Mais um grande evento também nacional. Assim como a gente iniciou o ano, em outubro a gente participou do Combiomove, que foi um congresso idealizado por professores da UFMA, do programa de pós-graduação, né, dentre os quais está o nosso conselheiro Sérgio de Souza, né, e que convidou o conselho para poder realmente estar presente e fazer parte. O nosso presidente esteve lá presente, teve o seu momento lá de fala, a gente até ficou muito feliz porque a gente inclusive encontrou com a delegação de Pastos Bons, né, do único curso de Educação Física que tem de forma presencial na UEMA, né, que veio com uma delegação lá chefiada pelo professor Marcos, né, que já foi coordenador do curso lá. Então o Conselho também esteve presente, apoiando mais esse evento, realmente tendo mais esse espaço, o que demonstra, né, presidente, justamente essa questão da credibilidade, de como o Conselho vem sendo convidado para poder realmente se fazer presente nesses eventos, que a gente sabe que são de suma importância para a formação do nosso profissional. É importante esses movimentos e a gente observa a universidade, principalmente a Universidade Federal, que é o curso mais antigo, que forma... Aqui no Maranhão, Aqui no Maranhão, que formam licenciados e bacharéis. Então, a gente vê essa universidade voltando a se movimentar no sentido de organizar eventos dessa grandeza, eventos científicos, né? Com a presença de professores, pesquisadores conhecidos em todo o Brasil e no mundo, né? Então, esse movimento é importantíssimo para a comunidade, não só científica, mas para aquele profissional que está lá na escola, porque esse conhecimento tem que chegar a quem realmente está na ponta da linha, que é o professor que está lá naquela escola. Sim, que executa, esse professor que está na praia, que está na academia. Não adianta ficar esse conhecimento restrito. Como a gente diz, nos muros da universidade. Nos muros da universidade. Então, a universidade passou a ter esse olhar novamente, né, de colocar esse conhecimento à disposição de todos nós, de toda a comunidade da educação física. E o Conselho, mais uma vez, foi convidado, esteve presente, né, no evento. A gente espera que os próximos anos que virão aí continue, não só a UFMA, mas as outras faculdades que busquem também oferecer esse espaço de discussão, apresentação de monografias, de teses, de pesquisas, né? Nós temos na UFMA uma equipe de fisiologia extraordinária, que poucos estados têm, cabeças pensantes ali. A gente tem que valorizar isso. E esse tipo de evento só realmente nos gratifica por ter participado, por ter sido convidado e estivemos presentes, né, no evento. Ficamos felizes de ver uma equipe comandada por o professor Marcos, né, do município de São João dos Patos. 10 horas, meu irmão. 10 horas de viagem. São João dos Patos é o único curso de educação física da Universidade Estadual do Maranhão, fora de São Luís. Quer dizer, o que a UEMA está contribuindo para o desenvolvimento ali daquela região, está formando professores de educação física, onde há alguns anos atrás não tinha nenhum professor de educação física atuando. Então, ver o que um ato de uma universidade proporciona a uma comunidade.
Então a gente ficou feliz de eu ver o professor trazendo os alunos. Com trabalhos para serem apresentados. Com trabalhos para serem apresentados. Isso é formidável, tem que ser louvável, tem que ser divulgado, tem que ser dito isso, né? Quando que a gente imaginava alunos do curso de Educação Física de São João dos Patos, da Universidade Estadual, apresentando trabalhos num encontro desse? Isso é formidável. Isso é avanço da educação física. Eu já trago, presidente, um spoiler aí para o nosso profissional, falando 2026. Que ano que vem a gente está organizando e planejando aí a criação de um espaço onde esses trabalhos, esses trabalhos que são divulgados nesses eventos, a gente vai tornar isso realmente público, acessível, como tu colocaste. Isso para o nosso profissional, né? Então, só esse spoiler aí é um espaço, não vou falar ainda mais detalhes, mas é um espaço em que esses trabalhos, desses eventos principalmente, vão estar lá disponíveis para realmente o profissional que está ali na ponta do negócio, com o seu aluno, com o seu cliente, ele possa utilizar esse conhecimento e colocar na prática. Benefício. Isso é importante. A gente tem que... Eu sempre digo, eu venho também da universidade, e eu sempre digo que o conhecimento descoberto ali, criado ali, não pode se tornar refém dos muros, tanto das universidades como as faculdades. Esse conhecimento tem que extrapolar, né, essas vamos dizer assim, fronteiras, né? Ela tem que sair de dentro do muro das universidades e faculdades brasileiras. E uma maneira de se fazer isso é promovendo esses encontros, dando possibilidade desses documentos estarem em algum lugar para que esse professor tenha acesso a uma leitura, né, a aprender, a ver que o que se fazia há 5 anos atrás não se faz mais hoje, entendeu? Então isso é desenvolvimento. Isso também faz parte, logicamente, não o fator número 1 do Conselho, mas isso faz parte também da iniciativa do Conselho. Por quê? Porque o Conselho vê o professor, você profissional, você sendo atendido a isso, está resolvendo o nosso problema enquanto Conselho. Nós estamos ajudando você a se qualificar melhor. E prestar um serviço de qualidade. E prestar um serviço melhor ainda do que você já apresenta. Perfeito. Então, caminhando, pessoal, para o final, a gente chega no mês de novembro. E aí, o mês de novembro, a gente teve uma ação também, como a gente já colocou no começo, que a gente vem caminhando, que a gente vem fazendo essa trilha pelo nosso estado. E aí, nessa trilha, a gente chega em 2 grandes municípios aí, que nos procuraram isso lá no primeiro semestre e que a gente conseguiu atender agora no segundo semestre. E aí eu estou falando de Anajatuba, onde a gente levou lá um curso de atletismo, tá certo? E estou falando de São João do Sota, que a gente conseguiu levar um curso de futsal. Né? O curso de atletismo lá em Anajatuba, ministrado por um conselheiro nosso, professor Arcelino, e por um profissional de educação física, que já é parceiro nosso, professor Jobert, né? E levamos um conselheiro, o professor Márcio, lá para São João do Sota, levando esse curso de futsal. Então, demonstrando justamente isso que o nosso presidente sempre coloca, né? Que o CREF ele não é de gabinete, não é de sala, nem de ar-condicionado. A gente realmente está onde o profissional está, não é isso, presidente? A gente está realmente levando, e essas demandas não são um conselho que impõe, são demandas que são colocadas pelo próprio município, que vê a sua necessidade, traz para o conselho, a gente conversa, firma essa parceria, esse convênio, e o conselho realmente dá essa ajuda, né? Dá essa resposta a esse profissional, na maioria das vezes, e graças a Deus alguns são secretários de esporte, a gente está vendo esse profissional também ocupar esse espaço. De gestão. De gestão, a gente já se depara com colegas nossos sendo secretários municipais de esporte, sendo coordenador de SAMU. A gente tem um caso de uma professora em Colinas, que é chefe do SAMU, do Sistema Único de Saúde desse município. A gente já tem secretário de esporte da 2ª maior cidade do Maranhão, que é professor de educação física. Prefeito. Nós temos prefeito da 2ª cidade do nosso estado, que é profissional de educação física, que é o prefeito Rildo Amaral, e o Getúlio, que é o secretário de esporte. Então, a gente vê esses avanços. Então, esses gestores nos procuram, como procuraram a Anajatuba,
nos procurou, São João do Soter também nos procurou, e a gente, logicamente, dentro das nossas possibilidades, encaminhamos e tivemos sucesso com um curso que é muito solicitado de atletismo escolar, é uma modalidade muito, não é que seja fácil, mas ela se adequa muito bem ao ambiente escolar, não precisa de grandes estruturas, precisa apenas da criatividade de nós, professores de educação física, e querer fazer. E o futsal, que é talvez o esporte mais praticado dentro do ambiente escolar. Nós encaminhamos os professores, também foi um sucesso, e é isso que o Conselho se propõe a fazer. Tá onde está a demanda do profissional de educação física e tentar cooperar, ajudar, formando parceria com os poderes públicos. Perfeito. Presidente, aí agora a gente chega no mês de dezembro, né? Esse mês que nós estamos, para poder finalizar o ano de 2025 e trazer boas novas ao nosso profissional. Ainda em dezembro, a gente ainda vai finalizar aquelas audiências sanitárias do Ministério Público. A gente ainda tem mais 2 audiências agora para poder realmente finalizar e encerrar todos os casos que a gente levou em 2024, trouxe para esse ano. Né? E temos também a participação, né, do lançamento do livro do nosso professor João Batista, que foi convidado nosso aqui no mês de outubro, que a gente estava comemorando ali o mês da criança, né, que está lançando o livro Tabuleiros do Mundo. Então também outro trabalho, né, do nosso conselho, e aí até trago que no mês de novembro o CREV 21 também esteve presente no lançamento do livro da nossa conselheira, a professora Rose de Carvalho, né, que trouxe um livro voltado para a educação física de qualidade dentro do ambiente escolar. Né? É o 4º livro que a nossa conselheira lança, o CREV 21 esteve presente e vai estar presente agora em dezembro também no lançamento do livro do João Batista. Então mostrando não só mais essa linha de trabalho, de atuação do nosso conselho e mostrando o que eu falaste, presidente, como o nosso profissional de educação física tem crescido, tem evoluído, tem sido valorizado e tem demonstrado sua qualidade, por exemplo, no lançamento desses livros. Exatamente. São 2 profissionais de educação física que... Gabaritados, lançando livros, isso é importante, né? Esse tipo de trabalho. E um desses livros, que é Os Tabuleiros do Mundo, é interessantíssimo a gente ler esse livro, ter consciência do que é o jogo com tabuleiros, né? Isso não é de agora, isso é histórico, mas a gente, quanto essa atividade dentro de um ambiente escolar, de qualquer ambiente, se torna produtivo. Você aprender através dos jogos de tabuleiro, isso é fantástico. E o outro é da professora Rose, né, que é uma pesquisadora, né, desse ramo da educação física, né, e com certeza nos premiou no final do ano com o lançamento de um livro com um tema atual, né, que é a disciplina, a qualidade das aulas de educação física. Então, são 2 professores que merecem, logicamente, o nosso apoio, o nosso respeito e torcer para que apareçam outros, né? Com certeza. Que escrevam o que pensam, que vocês estudam, para contribuir aí para o desenvolvimento da nossa educação física. Presidente, então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, essa nossa retrospectiva, eu queria que você deixasse aí um recado para o nosso profissional em relação a 2026, o que está vindo aí realmente aí para ele? O mês de dezembro é um mês que sempre mexe com todos nós, né? Está se aproximando o final de um ano, se aproximando o início de outro, né? A gente, logicamente, vamos fazer uma avaliação do que foi feito, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode acrescentar para ano que vem, mas a certeza é que todos nós temos, e você, que também é profissional de educação física, que deve ter, é que nós vamos fazer tudo para que a gente melhore ainda mais essa relação entre conselho e você, profissional de educação física, trazendo muitos eventos, outros eventos, fazendo coisas novas. Sim. Que é importante a gente estar sempre renovando, apresentando algo diferente e sempre pensando no profissional de educação física. A nossa existência deve a você, profissional de educação física. É a você que a gente quer atingir, que a gente quer contar.
E, logicamente, a gente espera também que você, profissional de educação física, conte conosco, enquanto conselho de uma profissão importantíssima. E a gente desejar a todo mundo um feliz ano novo, com muita tranquilidade, que cada casa de um profissional de educação física, como de todo maranhense, seja uma noite tranquila, com muita paz, com muita tranquilidade, e esperar um ano novo com muito trabalho, né, que a gente precisa trabalhar, né, com muita confiança de que vai dar certo, os projetos vão ser concretizados nesse ano, e sempre dizendo, conte com o conselho está aqui para realmente ajudar você, profissional de educação física, e se Deus quiser, ano que vem, se Deus quiser, a gente inaugurar a nossa sede, né? A gente realmente colocar em prática aquilo que eu sempre digo, de termos a Casa da Educação Física do Maranhão. Uma casa para lhe receber bem, para você se sentir à vontade e que a gente realmente concretize esse sonho que não é meu, mas é de todos nós que fazemos o Conselho 21. É isso que a gente deseja. Então, pessoal, é isso. Assim a gente chega ao final do último podcast de 2025. Já agradecendo você por nos acompanhar durante todo esse ano e fazendo convite. Fique atento às nossas redes sociais, ao nosso site, nos acompanhe, que ano que vem, como o nosso presidente já colocou, a gente tem muita coisa, muito projeto novo, muita coisa realmente nova para poder trazer para você, tá certo? Um grande abraço, feliz ano novo para todo mundo. Um abraço.